Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo jóia? Primeiro ano. Vamos lá para a semana 2 do PET 5, trabalhar o nosso tema, né, o sistema solar. Para ser bem mais específico, né, acaba que a gente vai trabalhar mais sobre o Sol do que sobre o sistema solar nessa semana, tá? Então é mais tranquilo, a gente vai ter um tempinho maior para trabalhar essa questão. Então, só para começar, né, explicar para vocês que o sistema solar são todas as coisas que estão orbitando em volta do Sol, tá? Então, o Sol é uma estrela que nós temos aqui na nossa galáxia. Vocês podem ver ele de dia, tá? Então, o Sol é uma estrela. É a mesma coisa que aqueles pontinhos, né, que ficam pulsando durante a noite do céu. Só que o Sol é uma estrela que está muito próxima da gente, tá? Então, ele acaba, né, iluminando, sendo super importante aí para a nossa vida. Não só na questão da iluminação, né, mas também a questão da relação da gravidade e tal. Certo? Então, como já comentei com vocês na aula passada, todos esses pontos, né, essas estrelas que a gente vê à noite, a maioria delas também, né, tem coisas, planetas que orbitam em torno dessas estrelas, fazendo os seus sistemas. Então, né, o Sol é a nossa estrela, então a gente chama de sistema solar tudo, né, os planetas, asteroides, meteoros, né, tudo que orbita em torno do Sol. E como que foi surgir, né, o nosso Sol e o nosso sistema solar? Segundo os estudos, né, desenvolvidos pelo pessoal, pelos cientistas, o nosso sistema solar ele já é um pouco mais novo em relação ao universo como um todo. A gente viu na aula passada que o universo tem 13,8 bilhões de anos e o sistema solar tem 4,5 bilhões de anos. Então, a proposta principal, né, sobre a criação do universo é que todo aquele material, né, que se acumula no universo, ele foi se aglomerando por causa da lei da gravidade. Uma matéria, né, foi atraindo a outra matéria e quando essa matéria começou a se acumular, ela foi dando origem aos planetas, foi dando origem ao Sol, aos meteoritos, tal. Tudo isso aí foi dando essa vida aí para o nosso sistema solar. O processo de formação do Sol, né, ele é muito dependente dessa questão da gravidade também. Como que não só o Sol, né, mas como que as estrelas funcionam de uma forma geral? As estrelas são corpos extremamente massivos que vão se formando por causa desse grande aglomerado de matéria e, né, essa matéria ela vai se aglomerando até que chega um certo ponto que aquele material é tão pesado, né, a gravidade que vai atraindo ele é tão grande que ela vai permitindo a fusão das moléculas de átomos no interior dessas estrelas e causa a explosão e a combustão. Então, por exemplo, né, no caso do Sol, o hidrogênio ele vai se fundindo lá no interior, no núcleo do Sol, e vai formando, né, o gás hélio. Ele vai conseguindo transformar um elemento químico em outro na tabela periódica, né? No caso do Sol, que é uma estrela que a gente considera como uma pequena, ela só consegue fazer a fusão do hélio, transformar o hidrogênio, né, dois hidrogênios, em um hélio. E isso faz uma explosão nuclear, né? Que na verdade o que nós estamos observando agora, né, quando a gente olha para o Sol, são explosões nucleares que estão acontecendo no interior, no núcleo dessa estrela, tá? Mas então por que o Sol não explode de uma vez, né? Porque tem um equilíbrio muito interessante que acontece entre a gravidade e a explosão, né? Então ele chega a um ponto que essa estrela fica extremamente equilibrada.
Vai ficar eternamente equilibrado? Não, né? Vai chegar um momento aí que todo o hidrogênio que está no Sol, ele vai ser transformado em hélio. A hora que acabar esse combustível, né, da força gravitacional, o Sol não tem tamanho suficiente, né, para conseguir fundir o hélio em um novo elemento químico. Então, ele vai começar a entrar numa fase de combustão do hélio que tem nele. E aí, nesse momento, né, o Sol ele vai se expandir, né, daqui bilhões de anos. Provavelmente ele vai engolir o planeta Terra, né, quando ele começar a fazer essa combustão do hélio. E depois ele vai apagar, né, e ficar só um vestígio, um resto de material que vai ficar aí para a eternidade. Então, não só o nosso Sol, né, mas todas as estrelas elas têm um ciclo de vida. Tem estrelas maiores, né, que podem colapsar e virar buracos negros, né? Tem toda uma questão do ciclo das estrelas. Mas, né, gente, isso vai demorar muito, né, até o nosso Sol aí entrar em colapso por causa dessas questões. O Sol, por mais que a gente está vendo ele pertinho aí, né, entre aspas, vamos dizer assim, você está sentindo aí o calorzinho dele, ele está bem distante da Terra, mesmo sendo a estrela mais próxima, sendo onde, né, o entorno do qual nós estamos girando. O Sol ele está, melhor dizendo, a luz do Sol, para viajar do Sol até a Terra, demora 8 minutos. Então olha só a distância, né? É 8 minutos para chegar a luz do Sol até a gente. Então imagina só a distância que está o Sol de nós. Um outro exemplo, né, para a gente entender até o tamanho do sistema solar, a gente tem um planeta que a gente vai trabalhar mais na próxima aula, que é chamado Júpiter, né? A luz do Sol para chegar do Sol até em Júpiter demora 45 minutos. Então olha só a distância, né, que está o sistema solar. Falando aqui um outro detalhe também sobre o sistema solar, né? É interessante a gente falar que o Sol ele possui 99,9% de toda a massa do sistema solar. Então, né, o Sol ele é muito maior comparado com outras coisas que nós temos no sistema solar, certo? Só para fechar aqui então, gente, essa parte teórica, né, o Sol ele tem algumas camadas. Temos a fotosfera, tá? Temos a cromosfera e temos a coroa, né? Nós temos um núcleo onde ocorrem essas reações nucleares que eu falei para vocês. Essas reações elas demoram às vezes, né, para chegar até na camada externa. E aí justamente por essa questão da relação entre a gravidade, as explosões e tal. E aí quando chega na camada externa, né, que ela vai irradiar, né, os fótons, irradiar todo o calor, toda a luminosidade da estrela. Certo, gente? Então, olha só, mais uma vez, né, nós temos aqui umas atividades que estão bem tranquilas, que a gente consegue trabalhar com o próprio texto. Então, eu vou deixar aí para vocês fazerem, tá? Uma boa atividade para vocês e até a próxima aula.